Boa tarde a todas e a todos. Então, vamos dar início no nosso workshop de hoje. Gostaria de agradecer imensamente. Eu peço que deixem os microfones desligados, pessoal, por gentileza. Eu acho que estava dando algum ruído. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos que estão aqui, com o intuito de agregar um pouquinho de conhecimento. Sei que tem turmas inteiras, inclusive, assistindo com o professor. Pessoal aí de Canoinhas, né? Um abraço para vocês, um abraço para a turma do professor que está aí com a turma toda. Se tiver mais alguma turma assistindo com o professor, coloque no chat aqui, isso é bem bacana. É muito gratificante para a gente saber que está sendo utilizado um pouco do que a gente preparou na semana para vocês. Inclusive, hoje é o nosso último dia de atividades da Semana do Livro da Biblioteca. Foi uma semana muito intensa, com muitas atividades fantásticas. A gente já está com aquele friozinho na barriga do final, né? Mas tivemos uma programação muito boa e isso não vai se perder. A gente pretende fazer uma playlist no YouTube, no Senac Santa Catarina, para que tudo isso que a gente produziu nessa semana fique disponível e sirva para alguma coisa para todos, né? Que eu acho que foram conteúdos fantásticos. Eu sou, então, Marcelo Cavaglieri, sou coordenador da Rede de Bibliotecas do Senac Santa Catarina. Antes de dar início, então, ao nosso workshop, eu vou passar um vídeo da Rede de Bibliotecas do Senac Santa Catarina para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor dos nossos produtos e serviços. A gente preparou esse vídeo com muito carinho e é para vocês. Marcelo, não sei se está passando para ti, mas aqui não começou. Mais de 200 mil livros. Opa, começou agora. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com um empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso não é fantástico? A Biblioteca Humana mostra que em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Ofertamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrives, fones de ouvido, notebooks e guarda-chuvas, e jogos de tabuleiro, e quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9.000 e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender. Então, sobre a dinâmica da palestra, eu gostaria de comentar com vocês que vocês podem ficar bem à vontade durante o chat. A professora Nanda é uma figura fantástica, ela gosta de interação. Se precisar levantar a mãozinha, se ligar, precisar ligar o microfone, então fiquem bem à vontade, pessoal. Aliás, eu quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo, colega, que eu tenho uma admiração fantástica, Miguel, que está aqui presente.
bibliotecário de Criciúma, que nos apresentou essa figura fantástica, professora. Miguel, tu é um cara que faz a diferença na rede, muito obrigado pela tua participação aqui e apresentar a professora Fernanda, porque eu já assisti uma palestra da CIPA que você fez, Fernanda, foi muito bom, foi fantástico. Então, meu agradecimento aqui público a você, Miguel. Um abraço. Iremos, então, enviar um formulário de presença também, que vocês podem preencher ali depois. Ele é importante para a gente ter acesso ao certificado. Quem fez a inscrição lá vai ter acesso ao certificado e também vai poder participar de um sorteio de brindes, tá bom? Então, eu gostaria também de avisar que a gente lançou, nessa Semana do Livro da Biblioteca, o desafio do TikTok da Semana do Livro da Biblioteca. Eu vou passar só mais um vídeo antes de iniciar a nossa apresentação, para que vocês conheçam qual é esse desafio do TikTok. Está lançado o desafio. Você quer ganhar um super prêmio da Semana do Livro da Biblioteca? Você quer participar? Então faça um vídeo falando da semana ou indique os seus livros favoritos. O vídeo mais criativo ganhará uma mochila do Senac. Então, pessoal, está lançado o desafio do TikTok. Então, quem puder participar, falar um pouco da gente, como é que foi essa semana, foi uma semana intensa, então fiquem bem à vontade, a gente vai estar encerrando o recebimento desses vídeos. Então, quem quiser, só na rede do TikTok, marcar @S do Livro da Biblioteca, a gente vai estar avaliando a partir de amanhã esses vídeos aí. Provavelmente lá na terça-feira a gente vai estar divulgando o vencedor. Sobre a palestra de hoje, então, tema saúde mental, né? Contextualizando um pouco, o ano de 2020, ele trouxe a emergência dos cuidados preventivos em saúde. Se a preocupação número 1 é com o Covid-19, a segunda certamente é produto de medo, da incerteza, da insegurança e da ameaça do adoecer e do morrer. Como manter-se bem emocionalmente e mentalmente em meio à pandemia e a tantas mudanças que ela nos impediu a adotar? E o que é, afinal de contas, saúde mental? Então, para discutir esse tema tão latente, eu acho tão importante, a gente tem pessoas ao nosso redor que realmente, às vezes, não souberam lidar com essa questão do isolamento, até mesmo porque a gente estava num convívio, o brasileiro ele é muito afetuoso, né? Então, tirar isso de nós é uma coisa bem complicada. Então, a gente traz aqui a Nanda Figueiredo para discutir esse tema. Ela é psicóloga de orientação psicanalítica, mestre em educação, educadora em disciplina positiva e facilitadora de comunicação não violenta. Dedica-se às questões relacionadas aos vínculos e ao seu desenvolvimento saudável nas relações pessoais e profissionais, através do trabalho clínico e como professora de cursos de graduação e pós-graduação do SENAC. Minha querida professora Nanda, a palavra é sua. Obrigado pelo aceite, obrigado por compartilhar um pouco desse seu valioso conhecimento com a gente. Oi, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam conseguindo me ver e me ouvir. Por favor, me deem um feedback. Tudo funcionando? Só escuto, prof. Só escuta. Estou me vendo aqui no retorno. Peraí, deixa eu desligar a câmera, aquela clássica, né? Que a professora de humanas conhece muito bem. Desliga a câmera e ativa a câmera de novo. E aí, gente? Agora sim. Show. É toda uma tecnologia muito avançada, né? Que a gente estuda anos e anos para chegar até aqui. Vamos lá. Bom, depois de uma apresentação como essa, né? Me arrisco aqui a nem me apresentar mais, só realmente agradecer por esse convite, esse espaço. O Miguel realmente que fez essa aproximação, né? Entre mim e a rede de bibliotecas. E agradeço muito, Miguel. Aliás, agradeço por esses 8 anos de trabalho em parceria aqui em Criciúma. Marcelo sempre me acolheu com muita gentileza desde a primeira troca, então agradeço também pela recepção, né? Pela receptividade, efetivamente. E, bem,
vocês já devem ter percebido que eu me chamo Ananda Figueiredo, né? Mas tenho vários codinomes, né, Marcelo? A gente brinca, né? Marcelo já me chamou de Fernanda, já me chamou de Amanda. Então, já estou aqui começando, abrindo para vocês me chamarem como acharem melhor. Pessoas que têm nomes diferentes aceitam qualquer tipo de chamamento. Já passei da época de ficar chateada, gente. Me chama de Amanda, me chama de Fernanda. Problema da mãe que inventa essas coisas, né? Se tiver mais alguém que se identifica com essa dificuldade na vida, por favor, compartilhe aqui conosco. Ô, Ananda, oi. Inclusive, a gente teve uma longa conversa no primeiro momento que conversamos, e só lá no final aí você colocou, Marcelo, só uma coisa, o meu nome só para deixar registrado, eu disse, meu Deus, eu falei já 1 hora com você e te chamei de Fernanda, né? Mas enfim, Ananda, agora não erro mais. Não, a minha preocupação era só, vai que vai para arte, né? Vai para arte o negócio da Fernanda Figueiredo, eu não vou saber que sou eu, né? Mas tudo bem. Gente, informalmente, fiquem à vontade para me chamar como quiserem. Estou vendo que tem mais gente se identificando, ó. Karine, Karina, Karim, e aí vai listando, né? Já vai listando os nomes. Quer ver no telefone, né, pessoal? O telefone complica um pouquinho mais ainda. Nunca acertam, nunca acertam. Eu estou aqui começando a carregar o meu material para conversar um pouquinho com vocês, né? Enfim, ele tem umas imagens, então talvez ele fique um pouquinho mais lento, mas ele é um material orientativo. Alguém abriu o microfone, está dando um pouco de microfonia. E de som aqui. Bom, a Neila está dizendo também Neila, Keila, Leila, e aí a gente vai listando, né? Bom, não é exclusividade minha, aliás, não é exclusividade da minha família, aparentemente das famílias de vocês também. Pessoal, bom, a gente vai conversar sobre saúde mental, e saúde mental é um tema curioso, porque tem muita coisa a ser dita, né? E ao mesmo tempo é recente, né? Então a gente tem muita coisa a dizer em poucos espaços de tempo e recente na nossa história, né? De discutir, conversar sobre saúde mental. E é por isso que sempre que a gente vai conversar sobre saúde mental, eu gosto de partir do conceito de saúde. E vocês já vão me dar a liberdade aqui para começar um pouquinho mais conceitual, e depois a gente vai fazer umas reflexões menos didáticas, digamos assim. Mas também, como o Marcelo já falou antes, por favor, fiquem à vontade, mandem mensagens no chat, né? Se quiserem abrir o microfone para conversar com a gente, façam, interrompam a qualquer momento, é para ser realmente uma troca, tá? Uma roda de conversa virtual. Tudo que está planejado aqui é orientativo, a gente pode ir muito se guiando pelo que vocês trouxerem. Como eu dizia, então, eu quero que a gente comece pensando sobre o conceito. Apareceu o material para vocês? Agora? Carregou? Sim. Sim. Eu quero que a gente comece pensando sobre o conceito de saúde. Mas ainda antes de a gente falar sobre o conceito de saúde, eu trouxe aqui uma baita lista, que é uma lista de sugestões, mas vocês podem, por favor, ir para além dela. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa lista e tentassem identificar como é que vocês estão chegando para essa conversa. Então, sexta-feira, 30 de outubro, às 14h15, né? Como é que vocês estão se sentindo? Tentem localizar dentro dessa lista, ou até mesmo para além dessa lista, como é que vocês se percebem do ponto de vista emocional. Quem se sentir mais confortável para compartilhar, pode escrever em texto aqui no chat como é que está se sentindo. Quem não se sentir à vontade também fica à vontade para identificar isso e guardar para si, tá? E eu já vou explicar um pouquinho mais logo ali na frente, porque é que a gente começa desse jeito, pensando sobre como é que nós estamos chegando agora. Eu, por exemplo, me sinto muito animada, eu estou me sentindo muito empolgada, porque é um tema do qual eu adoro falar. Então, quando alguém me diz assim, Ananda, vamos conversar? Vou ver minha agenda. Mas, Ananda, vamos conversar sobre saúde mental? Vou dar um jeito na minha agenda. Eu resolvo lá, logo, né? Então, animada, eu me sinto feliz, eu me sinto disposta, motivada. Olha só, o Sabiano dizendo que se sente motivada também. Então, compartilhar um pouquinho, identificar e compartilhar um pouquinho de como a gente se sente. Bem, e aí, como eu dizia, para falar sobre saúde mental, é importante, enquanto vocês vão escrevendo, sigam escrevendo. Para a gente falar sobre saúde mental, é importante a gente ter em vista o conceito de saúde.
né? Esse conceito maior de saúde, que embaixo dele fica a saúde mental. Sim, tem muitos conceitos, obviamente, né? Quem já fez aqui uma pesquisa acadêmica já sabe que para cada referência que a gente se conecta e busca, né? Cada livro que a gente se conecta na biblioteca, aparece uma nova estrutura conceitual, muitas vezes similares, outras corroboram, outras não, enfim. Mas o conceito que eu escolhi, então, para a gente conversar hoje foi o conceito a partir da Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde é uma sensação de bem-estar físico, psíquico e social. Então, ela engloba esses três aspectos, né? Um aspecto mais biologicista, pensando no nosso corpo físico, né? Um aspecto do nosso estado emocional, que começa a conversar um pouco com essa lista que está aqui na nossa tela, e um aspecto também que vem dos relacionamentos, da nossa inserção em comunidade, da nossa participação em coletivos, né? Em lugares que fazem sentido para a gente. E a gente vai, então, se conectando e compartilhando do que a gente sabe, recebendo um pouco do outro, se sentindo bem dentro desse lugar social, desse espaço social. Bom, por que a gente começa do conceito de saúde? Porque, vejam só, que o conceito de saúde, ele já imediatamente coloca a saúde mental num patamar bastante importante, interessante, né? Que está justamente ancorada no bem-estar psíquico, também no bem-estar social. E eu começo com toda essa introdução porque em tempos de coronavírus, né? Aliás, a gente está aqui conversando pelo intermédio dessa câmera, né? Eu aqui com fone de ouvido para garantir que escute bem vocês aí acomodados em frente a uma tela também, tudo isso está acontecendo desse jeito, com essa intensidade, né? Por conta de uma pandemia, né? De uma doença viral invisível que alcançou todo o planeta. Logo, nós nos recolhemos. Nós fizemos um movimento inicialmente obrigatório, sem tempo de nos preparar, pegos, e aí se a gente fosse se conectar com a lista, pegos de surpresa, né, que nos trouxe preocupação, nos trouxe medo, nos trouxe um estado de desconforto, talvez de irritabilidade, enfim, olha só que foto bacana do Senac Canoinhas. Olá, turma de Canoinhas, aliás, olá, turma de Mafra também, né? Soube que são as turmas que estão integralmente aqui conosco. Sejam bem-vindos a essa conversa. E aí, que bom vê-los em sala de aula, porque justamente nesse primeiro momento, o que a pandemia fez foi nos pegar completamente de surpresa, apesar de que já dava sinais desde o ano passado, né? Mas a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Depois, outro dia, cabe uma palestra só para isso. Mas então nos pega de surpresa, nos coloca dentro de casa e nos corta de uma forma bem abrupta e, portanto, traumática, o bem-estar social que nós estávamos acostumados. Porto União também está aqui. Boa noite. Olha aí, o professor que costuma dar boa noite. Boa tarde, Porto União. Bem, então ele nos tira do nosso bem-estar social, que era, pelo menos naquele formato que a gente conhecia. Logo, é natural que, num primeiro momento, a nossa sensação, a nossa percepção de saúde tenha sido um pouco colocada em xeque, porque a nossa âncora no social foi primeiro bagunçada e agora vem se reestruturando, né? Se reorganizando. Se a saúde está baseada no bem-estar físico, psíquico e social, e o social está ameaçado, ou pelo menos foi atravessado por uma pandemia que acomete o nosso bem-estar físico, né? Porque é uma doença que nos atravessa fisicamente, sobra, então, dessa lista o aspecto psíquico. E como uma tríade, né, entendendo como três pilares para esse estado, essa percepção de saúde, quando dois pilares estão fragilizados, sobrecarrega o terceiro. Então, a gente tem o físico abalado, ou pelo menos ameaçado, o social bagunçado, desorganizado, e o psíquico tendo que se sustentar como uma estrutura que funda e dá conta, né? Funciona como esse container de segurança para as outras duas coisas. E aí, por um tempo, gente, isso até funciona. Né? No começo, eu me lembro bem do início da quarentena aqui para mim, para quem já me ouviu outras vezes, ou me conhece daqui de Criciúma, ou até de outras unidades em que já dei aula, já sabe, eu tenho uma filha de 1 ano e 11 meses. No começo da quarentena, eu estava, então, com 1 ano e 4 meses, aproximadamente. E eu lembro que eu pensei, vai ser o quê? 15 dias? Vou ficar em casa 15 dias com a minha filha, aproveitar e curti-la um pouquinho mais, né? Ou seja,
no aspecto psíquico, né, em relação a como eu estava me sentindo, né, eu estava até esperançosa, né, eu estava me sentindo disposta, talvez, a dar conta, a dar volta a isso que me tinha sido tirado social e essa ameaça física. E por um tempo, acredito eu que muitos de vocês tenham se conectado com essa sensação também, né? Vou arrumar uns armários, né? Enfim, sei lá o que a gente vai fazer, cada um de nós vai arrumar uns livros, né, Marcelo, né? Vamos arrumar alguma coisa, vamos organizar alguma coisa. Blumenau, Tubarão, olha que alegria ver essa lista subindo aqui. Palhoça, muito bem. Agora veio uma listona mesmo, não vou nem dar conta de acompanhar. E há muita gente, inclusive, prof, acompanhando de São Paulo, Brasília, Bahia, gente ganhando BIM de Bahia. Então, a gente está chegando longe já. Olha que alegria, gente. Olha, esse é um dos mistérios, né? Uma das descobertas de um momento como esse, né? Nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Que sorte quando a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, sem perder de vista onde efetivamente nós estamos, né? O Miguel está em Criciúma, né, Miguel? Aqui do lado. A gente é bem vizinho, se formos pensar em São Paulo e Bahia, mas sejam todos bem-vindos, então, esse Brasilzão todo, em diferentes realidades em relação à pandemia e também, obviamente, todos esses efeitos, né? Esse efeito cascata que vem de uma pandemia. Bom, olha aí, então, professora, do Ceará, inclusive, desculpa te interromper. Sobral, Ceará? Já ganhou um brinde, inclusive foi o primeiro brinde, né, João, da semana, está ativamente participando lá de Ceará, olha só que legal. Olha só, gente, que alegria. Tem Paraná aí também, é isso? Olha, que bacana, que bacana. Me sinto muito encorajada pela presença de vocês de tão longe. Bem, então, gente, né, quando a gente começa a pensar num estado de saúde mental num momento de pandemia, logo não é difícil a gente perceber que a saúde mental está ameaçada, porque ela precisa de vizinhos que foram atravessados por uma doença que, enfim, vocês conhecem tão bem quanto eu, né? Logo, então, saúde mental não é exatamente o nosso forte nesse momento, e é por isso que na chamada dessa nossa conversa, né, eu quis pontuar que todos nós aqui sabemos quais são os sinais de alerta para coronavírus no dia 30 de outubro, às 14h24. A gente sabe que, sei lá, febre, uma deficiência no paladar, uma deficiência no olfato, enfim, tudo isso são sinais de alerta para o coronavírus, né? Mas quais seriam, então, os sinais de alerta no que se refere à nossa saúde mental, tendo em vista que ela está na mira do fuzil, né, nesse momento? Para a gente pensar, então, em sinais de alerta, eu queria compartilhar com vocês o compilado de todos os conceitos que eu já estudei até hoje de saúde mental, né? E, portanto, é o jeito que eu gosto de traduzir isso que eu chamo, né, que nós chamamos de saúde mental. Para mim, saúde mental é, então, uma capacidade de reagir proporcionalmente aos eventos desencadeadores. Então, se a gente for resumir bem, né, tentar se afastar do maior possível das variáveis, tentar encontrar um conceito bem fechadinho de saúde mental que nos ajude nessa reflexão dessa parte, seria, na minha opinião, uma capacidade de reagir proporcionalmente aos eventos desencadeadores. E aí, portanto, tudo isso que eu estava falando até agora, de que lá no início da pandemia a gente conseguia se sustentar no pilar do aspecto psíquico, né, para dar conta das fragilidades e das preocupações físicas e sociais, bem, quando o tempo foi passando, essa certa indiferença ao risco que estava para fora das nossas paredes, ela deixou de ser um sinal de saúde mental. O que eu quero dizer com isso, aliás, talvez a gente tenha jovens, né? Eu já não faço mais parte do grupo dos jovens que sabem de memes. Eu já sou uma das tiazonas, tanto é que para funcionar a câmera eu desligo e ligo, né? Jovens têm muito mais tecnologias, né, Marcelo? Mas talvez nós tenhamos jovens aqui entre nós. E aí, certo dia, uma paciente minha, eu trabalho com clínica também, uma paciente minha me encaminhou um meme que é de um cachorrinho sentado tomando um cafezinho e ao redor tá tudo pegando fogo. Jovens que estão aqui já devem saber do que eu estou falando. Se não, vocês podem jogar aí no Google. Eu devia ter trazido isso no nosso slide. Né? É um cachorrinho calmamente sentado, tomando um cafezinho, e tudo ao redor dele está pegando fogo. Este cachorrinho não está reagindo proporcionalmente a tudo que está acontecendo ao redor dele. Da mesma maneira
uma pessoa que está desconectada desse mal-estar que está para fora das nossas paredes, ou muitas vezes até dentro das paredes da nossa casa, né? Ou desse nosso lugar de segurança, uma pessoa desconectada disso não reage proporcionalmente a este evento desencadeador que nós estamos aqui dizendo ser a pandemia. Ou seja, se a nossa saúde mental era o pilar que sustentava o restante, agora ter saúde mental é entender que o medo está fazendo parte, né? Que a angústia está fazendo parte, que a preocupação está fazendo parte, e isso é reagir proporcionalmente aos eventos desencadeadores. Eu sempre dou o mesmo exemplo, né? De uma pessoa que eu conheci que tropeçava na pedra e dizia, perdi o tampão do dedo, e dizia, ah, meu Deus, muito obrigada, tantas pessoas não têm pé, tantas pessoas não podem caminhar, e eu posso caminhar, tropeço, perco o dedão do pé, obrigada, né? Não é exatamente uma reação proporcional ao que acontece, né? É uma reação desproporcional, é uma reação que tenta estar dentro desses moldes do #gratidão, que tem a sua utilidade, né? Mas que efetivamente não vão sustentar, não vão dar conta da nossa saúde mental. Mas então, falando tudo isso, afinal de contas, o que é que sobra de conceito de saúde mental no momento de pandemia? O que a gente sabe é que, então, é necessário que tenha um certo espelhamento, né? É que a gente se deixe afetar de algum modo por isso tudo que nos acontece, inclusive que a gente se deixe afetar pelo que acontece dentro da nossa casa ou dentro dos espaços que são espaços de segurança, esses que nos levam para o isolamento, né, para a quarentena, enfim, para esse movimento de fechamento para o mundo, para o aspecto social, porque conviver com todos esses papéis sociais dentro de um único ambiente também não é exatamente algo muito simples de se fazer, né? Mas então que nós nos deixemos afetar por isso, mas que esse afeto, né, esse se afetar, não nos traga complicações que nos incapacitem, né? E aí eu não estou falando só de sustentar nossa capacidade de trabalhar, por exemplo, entendendo que é uma capacidade importante, mas que não é a única, né? Mas que, então, o que eu quero dizer é que se afetar por tudo que acontece em relação à pandemia, ou a crianças dentro de casa, a gente tendo que acompanhar ensino remoto, ou então todo mundo fazendo home office e videochamada e tudo mais ao mesmo tempo, e a pia que nunca fica limpa, e a comida que a gente nunca para de cozinhar, enfim, se ajustar a tudo isso, de um modo que a gente consiga continuar fazendo e consiga, inclusive, reclamar de fazer, se for esse o caso, né? Que a gente consiga se autorregular. Aliás, esse é um outro conceito importante para a saúde mental. A gente tem ouvido muito falar sobre autocontrole, sobre o quanto é importante a gente se controlar, né? Sobre o quanto é importante nós controlarmos as nossas emoções e sentimentos. Vocês devem ter percebido ali que na lista que eu compartilhei agora há pouco, tinha lá raiva, enfim, né? Não vamos usar só a raiva aqui, mas tinha uma lista gigante de emoções que popularmente a gente diria que são sentimentos e emoções ruins, né? Para esses sentimentos e emoções ruins, com muita facilidade a gente encontra uma reportagem, um post de Instagram, enfim, um story que seja, né, no Instagram, dizendo que a gente precisa de autocontrole, que a gente não pode manifestar essas emoções ruins, esses sentimentos ruins. Autocontrole, ele não está exatamente inserido dentro daquilo que a gente chama de saúde mental. Porque a saúde mental passa por reagir proporcionalmente. Então, quando a gente conta essa historinha do autocontrole e diz que algumas emoções precisam ser controladas, especialmente quando a gente diz que essas emoções precisam ser controladas, querendo dizer que elas não podem aparecer, nós estamos nos distanciando de uma habilidade que é quase que espontânea, quase que vem de fábrica com a gente, ele pode desenvolver, mas não vai caber aqui toda essa explanação, né? Mas que, sobretudo, ela assegura primeiro, ela vem do nosso direito de nos manifestar espontaneamente, e segundo, ela assegura essa regulação. Ou seja, quando eu estou sentindo raiva, é importante que eu demonstre essa raiva. Quando eu estou indignada por ter 7 meses em casa, né, enfim, em alguma medida voltando para as atividades presenciais, mas eu estou indignada porque eu tenho que ir de máscara, eu estou indignada porque eu não posso abraçar as pessoas, né, eu estou com uma revolta porque X ou Y perfil de pessoa neste momento se comporta de um jeito diferente do que eu acredito que seria o certo. Enfim, essa minha capacidade de se indignar, ela não precisa de controle, ela precisa de regulação. Ou seja, eu me conecto com ela,
e traduzo ela para o mundo de uma forma que não seja violenta, mas ao mesmo tempo que também não seja violenta comigo, porque senão eu vou engolindo, 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 vou deixando de reagir proporcionalmente aos eventos que desencadeiam até que chega no momento que a minha capacidade de ser razoável e proporcional foi embora, né? Eu virei um vulcão. E daí, com muita frequência, vem o nosso sofrimento, o nosso adoecimento, né? E aí a gente poderia falar aqui de depressão, de ansiedade, enfim, de uma série de transtornos mentais, mas nós vamos chamar aqui de adoecimento mental, como esse grande guarda-chuva que cabe tudo aí dentro, tá? Pessoal, se vocês quiserem começar a falar, eu sou bem tagarela, então fiquem à vontade para me interromper, senão eu vou tocando daqui, tá bem? Mas podem ir escrevendo aí se tiverem algum comentário, fiquem bem à vontade. Bom, tô passando aqui o slide enquanto isso, para a gente falar sobre a incidência dos adoecimentos mentais. Porque, como eu falei lá no começo, né, é um tema que coronavírus veio número 1 e saúde mental vem número 2 na lista, mas parece que, apesar de psicólogos já existirem no Brasil há umas boas décadas, né, a gente falava ainda muito pouco sobre saúde mental. Então, sempre que vem essa oportunidade, num momento como esse, eu gosto de falar sobre a incidência. E sobre incidência aqui, gente, eu não estou falando sobre os dados de pandemia, porque esses dados a gente ainda não tem fechados. Eu estou falando de dados históricos, tá? Esse dado que eu trouxe para vocês especificamente é um número de 2018, mas a variação não é muito alta, então um perpassa e se aproxima muito disso. A gente supõe que no ano de 2020 esses números vão ser bem mais graves. Mas ainda é uma suposição, nós temos indicativos, mas ainda não conseguimos bater o martelo. Bem, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem alguém que tem diabetes. Se alguém aí conhece alguém com diabetes, ou se talvez tenha diabetes, né? Eu preciso dizer para vocês que no mundo, a incidência de diabetes, de acordo com os relatórios da Organização Mundial da Saúde, no ano de 2018, é de uma pessoa para cada 10. Não sei vocês, da experiência de vocês, mas ao meu redor, o Luiz Fabiano está dizendo que sim, ó, ao meu redor tem muitas pessoas diabéticas, né? E especialmente no meu caso, pessoas mais velhas, né? Mas tem muitas pessoas diabéticas. Então, 1 para cada 10 me parece um número bem razoável. Muita coisa, né, Marcelo? Bom, e vocês conhecem alguém que tenha hipertensão? Hipertensão a incidência é ainda maior do que com diabetes. A incidência para hipertensão no mundo, em 2018, era de uma pessoa para cada 5. É muita coisa, né? A gente está falando de 20% da população mundial com hipertensão. É muita coisa, gente. E vejam, aqui a gente está falando de adoecimentos físicos, né? Daquele primeiro pilar lá da saúde. Inclusive, obviamente, existem muitos estudos que dizem, né, por quê, e aí que dizem que as causas estão atreladas à alimentação, né, a um cuidado bem precário com a alimentação, né, a uma fragilidade nos cuidados no aspecto de atividade física, qualidade de vida, sono, enfim. 1 para 10 diabetes, 1 para 5 com hipertensão. A minha pergunta para vocês é, alguém tem algum palpite de qual é a incidência no mundo para adoecimento mental, entendendo de novo ele como esse guarda-chuva que coloca neuroses e psicoses junto, né? Então, depressão, ansiedade, mas até os casos mais graves aí de esquizofrenia e quaisquer outros que possivelmente iniciaram com um adoecimento brando, né? Ó, a Jamília está dizendo 7 para 10. 80%. Ó, vocês estão dando uns palpites bem legais, gente. Bem legais. Deixa eu dizer para vocês, então, quanto é. No mundo, em 2018, nós tínhamos uma a cada 4 pessoas. Cada 4 pessoas no mundo, uma delas sofre de algum tipo de adoecimento mental. E aí eu vejo que vocês estão dando palpites ainda mais altos, vejam só. Talvez porque nós estejamos vivendo um momento em que, no meu palpite, a gente tenha pelo menos uma para cada 2 pessoas. Na minha experiência, naquilo que eu vejo ao redor, naquilo que eu vejo em sala de aula, enfim, uma para cada 2 pessoas. Esse é o meu palpite nesse momento. Mas em 2018 era 1 para 4. A gente está falando que 25% da população mundial tem algum adoecimento no campo da saúde mental. Gente, é muita coisa.
muita coisa. E ainda assim, a gente sabe mais de pessoas que têm diabetes, a gente conhece mais pessoas que têm hipertensão do que pessoas que assumidamente sofrem de algum tipo de adoecimento mental. Por quê? Apesar deste movimento coronavírus, né, que faz a gente falar mais sobre saúde mental, sobre essas preocupações todas, 2018 deve ter subido muito mesmo, Jamile, subido muito, muito, muito mesmo, mas a gente ainda só tem pitacos, não tem informações de órgãos oficiais. Por isso que eu não quis trazer aqui. Minha experiência, as leituras que eu tenho feito, me fazem pensar em 50% da população. Mas vejam, o que eu quero ressaltar aqui é que mesmo que a incidência em adoecimento mental seja maior do que a de hipertensão e diabetes, a gente conhece muito mais pessoas que assumidamente, que dizem, que reconhecem, que admitem que têm diabetes e hipertensão do que saúde mental. Porque as pessoas, como a Thaís está dizendo, têm vergonha de falar sobre a sua doença mental. E aí, o que elas fazem? Elas não se conectam com o que elas estão sentindo. Elas não, né, gente? Vamos falar de nós todos aqui, porque boa parte de nós fazemos isso. A gente não tem nem repertório para falar de como está se sentindo. E aí vai deixando passar, vai deixando, até que não seja mais possível reagir proporcionalmente. Até que tem tanta coisa reprimida dentro da gente que a pequena gota transborda o copo. E aí a proporcionalidade vai embora, a razoabilidade vai embora, e nós passamos a integrar esse grupo de 25% de pessoas adoecidas mentalmente. E aí, vejam só, se a gente está falando que para não integrar esse grupo, um dos movimentos é nos conectarmos com o nosso sentir de uma forma autêntica e responsável e também respeitosa, como é fazer isso? Dentro de uma casa, com filho, com marido, com cachorro, com papagaio, com louça, com comida, com tarefa da escola, com trabalho a fazer, com o sono que fica todo bagunçado, com criança na frente de tela que daí descamba o sono da família inteira, que fica agitado. Enfim, como é, que liberdade a gente tem tido para conversar sobre como a gente se sente dentro desse ambiente e até mais, demais, para ouvir como o outro se sente num momento como esse. Está aí a importância de terapia. Nath Ellen, vou fazer até um coração para ti. Por favor, façam terapia. Gente, façam terapia. Esse é o maior recado dessa sessão, dessa nossa conversa. E não é nem vender meu peixe, que a minha agenda está lotada, mas tem psicólogo para todo mundo no mundo, inclusive atendimento remoto permite que vocês escolham em qualquer lugar do país ou até do mundo alguém para eles atender. Por hora, vamos pensar então que se é uma para cada 4 pessoas, você conhece alguém que está em sofrimento para a doença mental. Você se alguém que está em sofrimento. Percebam que para hipertensão eu perguntei se vocês conheciam, para diabetes eu perguntei se vocês conheciam, e para adoecimento psíquico eu estou afirmando, você conhece alguém em sofrimento. Se você não conhece, se você acha que não conhece, das duas uma, ou você está bem desatento, ou então talvez seja você que está sofrendo e está com dificuldade de identificar isso, né, de uma forma em primeira pessoa, quero dizer. E aí, por isso, que eu quero que a gente observe quais são os sinais. Sinais mais ou menos perceptíveis, né, que nos indicam que precisamos procurar alguma coisa. Se, por exemplo, para diabetes a gente faz um teste de glicemia e para hipertensão a gente afere a pressão 3 vezes por dia, em repouso, em movimento, enfim, seja lá o que for, vamos ver quais são os sinais, né? Os sinais para COVID, por exemplo, que a gente falava antes, né? Febre, paladar, enfim. Quais são os sinais para adoecimento mental, né? Para adoecimento mental e psíquico. Vamos lá. Primeiro deles, que é mais perceptível, mais visível. Eu vou começar desses que o outro pode perceber também, tá? Uma modificação no padrão de sono. E por modificação de padrão de sono, eu estou querendo dizer aqui para mais ou para menos. Então, você passa a sentir, você ou as pessoas que estão ao seu redor, pode passar a sentir muito sono, um sono que te incapacita, ou pode passar a sentir insônia. Então, não consegue dormir, tenta, não consegue dormir. Vale dizer que durante uma pandemia em que o contorno dos nossos horários está tão furado, né? Está tão pouco firme, né? A alteração no padrão de sono é quase que uma resposta natural a tudo que a gente está vivendo. Porque, vou dar exemplos de muitas colegas professoras que tenho acompanhado aqui em Criciúma, né? Passam os dias cuidando dos seus filhos e à noite, depois que eles dormem, vão preparar aula, vão corrigir prova, vão fazer muitos movimentos. Logo, o padrão de sono naturalmente foi modificado aqui.
Cada um desses sinais, gente, ele pode ser observado como uma resposta já de um adoecimento que já se instalou, mas ele também pode ser um produtor de adoecimento psíquico. Então, talvez você tenha uma alteração no sono porque você está adoecido. Ou talvez o seu sono esteja alterado pelas condições do momento e isso te adoeça. Então, pode ser causa e pode ser efeito, tá bem? Bom, quanto pior a gente dorme, mais agitada a gente fica durante o dia por conta daquele hormônio do qual falamos lá na conversa da CIPA que o Marcelo mencionou antes. Cortisol faz a gente ficar acordado na madrugada, só que ele nos deixa... bom, existem estudos que comparam os efeitos dele com cocaína, né? Então a gente fica muito ligadão quando tem muito cortisol na corrente sanguínea. Marcelo levantou a mão. Diga, Marcelo, por favor. Tem uma pergunta. Existe algum período que você possa dizer, não, realmente eu estou doente com essa alteração do sono? Porque eu acho que isso é muito comum. Por exemplo, eu acho que a equipe da Rede de Bibliotecas essa semana está todo mundo com sono alterado, né? Todo mundo ansioso, porque a gente realmente está pilhado para entregar um conteúdo, porque a gente tem muita coisa, né? Então, isso nos afeta muito, né? Agora, por exemplo, existe algum período para dizer, opa, realmente isso continuou. Próximas semanas, não tem mais semana do livro da biblioteca. Se eu estiver ainda com esses sintomas, vai ser algo para identificar realmente que eu fiquei doente, ou enfim, o que você poderia me dizer se existe mais ou menos um período pós para a gente identificar isso? Maravilhosa a tua pergunta, Marcelo, porque ela me lembra da importância de a gente deixar bem claro aqui que este sinal, qualquer um destes dessa lista, isoladamente, ele não é determinante, tá? Então, se você tem uma alteração de sono, mas o restante está funcionando, e sobretudo, se essa sua alteração, ela não te incapacita, né? Ela te permite continuar vivendo normalmente, né? Até ok. Agora, se você começa a perceber que muitos desses sinais estão desregulados, né, estão te afetando, daí vale um pouquinho mais de atenção. Falando especificamente de sono, tem alguns estudos, né, que dizem que por um período de até 10, 14, outros falam de 13 dias, mas assim, não mais do que 14 dias, não vi nenhum. Até ali você consegue, não é que você recupera, porque sono não se recupera, né? Mas até ali o seu organismo ele consegue dar uma volta nisso se você tiver momentos de repouso e de relaxamento ao longo do dia. Depois disso, já tem evidências científicas de que você começa a ter morte neural. Então, seus neurônios eles vão deixando de funcionar. E aí, olha só, quanta gente dizendo que o sono tá pegando, né? Vejam só. Cuidado, legal, né? Porque o sono nos atrapalha muitíssimo. Respondi, Marcelo? Perfeito. Obrigado, querido. Imagina, fiquem à vontade. Gente, se mais alguém quiser fazer isso, por favor, vamos lá, tá? O segundo sinal, então, de atenção para a gente é a alimentação. E percebam que, de novo, isso é algo que nos pega muito em meio a uma pandemia, né? Quando eu falo de modificação do padrão alimentar, de novo eu estou falando para mais ou para menos, tá? Então, pode ser que você tenha se conectado com uma fome muito forte, e nem sempre é fome, né? A maior parte das vezes não vai ser fome, vai ser uma vontade de comer, né? Muito grande. Ou outras pessoas vão ficar sem nenhum interesse por comida. E aí é curioso porque muitos, no momento de coronavírus, né, isso pode passar até por uma preocupação de, será que eu estou com alguma alteração no meu paladar? Será que esse desinteresse alimentar é um sinal de que que eu adquiri o vírus, né? Pode ser, não sou eu que vou dizer que não, porque minha praia não é coronavírus, minha praia é saúde mental. Mas essa alteração no padrão alimentar, essa vontade de se preencher com comida, ou essa indiferença pela alimentação, também pode ser um sinal de alerta. Uma outra coisa importante num momento como esse é o tipo de alimento que a gente se conecta. Então, alguém que comia uma linha um pouco mais saudável e passa a comer só alimentos com altas doses de gordura saturada, por exemplo. Ou alguém que se alimentava em termos, né, em linhas bem básicas, né, se alimentava mal, vamos dizer, e aí no momento como esse fica obsessivo com uma alimentação saudável, né? Isso exatamente, o desenvolvimento de transtornos alimentares, né? Então pode ser uma ortorexia, né? Por exemplo, você está muito fixado em comer só saudável, né? Pode ser um comportamento negacionista na linha da anorexia.
pode ser um comportamento bulímico, mas o bulímico ele não tem, pelo menos nas leituras que eu tenho feito, que a gente tem ainda parciais, não tem sido exatamente o mais frequente no momento de pandemia, mas pode ser, quando a gente está falando de saúde mental fora também de coronavírus, ele pode ser um sinal de que algo mais está ruim. Claro, gente, um transtorno alimentar já é por si só uma doença mental. Se a gente for colocar dentro desse campinho, ele não é exatamente uma doença, é um transtorno mental no campo dos ansiogênicos, enfim, tem uma série de coisas para falar, mas vamos colocar que já é um adoecimento mental, tá? Mas ele pode ser por si só um adoecimento, ou ele pode também ser a pontinha do iceberg de um sofrimento muito maior, tá? O que eu quero que vocês se atenham aqui é a questão da mudança no padrão alimentar. Mudou o padrão alimentar, mudou o padrão de sono? Começa a ficar atento a isso. Uma dor. E por dor aqui, claro, a gente precisa validar a dor psíquica, mas neste momento, pensando nos sinais e sintomas que são visíveis para uma segunda pessoa, né? Então, observando quem está com você, essa dor pode ser uma dor física inexplicável, né? Então, poxa, já investiguei, não tem nada no meu abdômen, mas eu continuo sentindo uma cólica muito forte. Não tem nada nas minhas costas, mas eu continuo, não tem nada do ponto de vista físico, quero dizer, né, no modelo biomédico, mas eu continuo sentindo uma dor na coluna muito forte, né? Enfim, não tem nada mais. Essas perspectivas de dor injustificável também pode ser um sinal de sofrimento mental. Problemas da ordem do pensamento também. Então, você não consegue mais correr uma linha de pensamento de início ao fim. Ou talvez você esteja se percebendo muito esquecido ou esquecida. Talvez ainda você esteja desatento ou desatenta. Enfim, talvez você esteja observando algum incômodo da ordem do pensamento. Antes eu conseguia fazer tal coisa, agora eu não consigo. Antes eu era X produtivo, agora não mais, né? Então, essa mudança do padrão de pensamento também. Mudança no humor, e por mudança no humor eu não estou dizendo aqui que, gente, não estou 100% feliz, porque, de novo, passa por reagir proporcionalmente àquilo que acontece conosco, né? Mas uma mudança repentina de humor, é isso que nos pega aqui, tá? Então, eu estou muito bem agora, e aí a caneta cai aqui do meu lado, e eu tenho um acesso de raiva tremendo, eu fico muito irritada, muito incomodada, e eu brigo com todo mundo, enfim. Ou eu estou bem, e daqui a pouco eu vejo um passarinho pousando na minha janela, e eu fico muito emotiva, choro e não sei explicar qual é a razão desse meu choro. Ou ainda o contrário, eu estava aqui muito triste, mas eu decidi que eu não quero mais ficar triste, eu fico eufórica, eu fico histérica, né? Então, essas mudanças muito repentinas no padrão de humor também podem ser sinais de alerta, tá? E, nesse caso, também é fácil a gente observar na gente, né? Em primeira pessoa. Um sentimento de angústia, e angústia é algo que é difícil de a gente conceituar, né? Porque ela vai se apresentar de um modo específico para cada pessoa, pode vir como um bolo no peito, né? Um nó na garganta, pode vir até como um bruxismo que trava aqui, né? A gente fica trancando os dentes, enfim. Então, esse sentimento que nos atravessa, que nos dá um sentimento de falta, de vazio, de mal-estar, né? Isso que eu não consigo explicar, que não é uma reação proporcional ao que está acontecendo, porque muitas vezes nem aconteceu nada de específico, mas ainda está aqui esse bolo, né, que me afeta tanto. Um afastamento social, então eu não quero mais ver pessoas, eu não quero mais estar com a minha família, eu tenho muita vontade de ficar só deitado na minha cama, ou sentado na frente do meu computador, ou jogando videogame, ou mesmo quando eu estou próximo das pessoas, né, que me cabem nesse momento, que me são possíveis nesse momento, né, eu estou lá com o meu celular e não estou interagindo com elas, né, eu estou afastada das pessoas, porque esse afastamento, ele me dá a possibilidade de não me conectar com o que eu sinto nessa relação. O que a gente percebe é que para alguém que está adoentado do ponto de vista mental ou emocional, né, estar em sociedade é espelhar, passa por espelhar emoções e sentimentos. Então, se eu estou sozinha, eu posso me distrair. Com os outros fica um pouco mais difícil, porque em maior ou menor grau isso vai se revelar, né? Vai aparecer dentro daquela troca. Talvez eu tenha um acesso de raiva e aí eu evito.
talvez eu tenha vontade de chorar e aí eu evito, ou talvez eu simplesmente não tenha vontade de nada e por isso eu me afasto. Simplesmente, não que seja simples, né, mas exclusivamente, na verdade. Bom, a palavra-chave... Oi? Antes de continuar, deixa eu te fazer mais uma pergunta que eu vejo que é comum. Dentro desses sintomas, por exemplo, fazem parte de uma doença que a gente vai tendo mentalmente, claro. Mas, por exemplo, para a depressão, eu vejo que o estágio da depressão, muitas vezes, esse afastamento é um dos últimos. Primeiro a gente sente todo aquela... Minha mãe teve essa doença e é muito crítico, porque primeiro tem todos aqueles outros sintomas, e eu acho que, na minha opinião, enfim, o que eu consigo perceber, o afastamento é um dos últimos estágios. Isso confere, existe mais ou menos uma sequência, até para que nós, quem está aqui, possa perceber isso, né? Que talvez essa questão do afastamento realmente já está num estágio de uma depressão, ou não existe uma sequência ou uma lógica nisso. As pessoas são bastante complexas por si só, e quando a gente fala de estado de saúde mental, a gente está falando de um número infinito de variáveis, né? A gente está falando de cultura, a gente está falando daquela comunidade, a gente está falando de possibilidades e privilégios objetivos, então são muitas variáveis aí colocadas. Via de regra, né? Como nós estamos numa sociedade, numa cultura que privilegia, que valoriza produção, essa funcionalidade é muito valorizada, né? Então, na nossa cultura, muito mais ainda dentro da população economicamente ativa, digamos assim, né? Então quem está inserido no mercado de trabalho, enfim, o afastamento, ele costuma ser um dos últimos, mas não necessariamente, até porque, às vezes, esse afastamento não é do tipo a pessoa está trancada no quarto, não abre mais a porta, não abre mais a janela, esse sim é um dos mais altos graus, assim. Mas o afastamento pode ser, por exemplo, vou contar para vocês que eu tive depressão. Vou fazer o meu relato agora, né? Em 2017, eu tive um transtorno de humor deprimido e foi forte, não foi dos mais leves, não. E eu continuei funcional. Então, eu continuei trabalhando, eu continuei atendendo, eu continuei dando aula, eu continuei indo para o trabalho. As minhas obrigatoriedades, né, aquilo que eu tinha que cumprir, aquilo que caracterizava a minha produtividade, continuou acontecendo. Eu fazia um esforço muito grande de continuar comprometida com aquilo, até porque né, é uma questão minha, pessoal, e também na minha profissão, né, eu não quero dar trabalho e preocupar ninguém. Então, eu ficava tocando a vida. Agora, quando eu vinha para dentro de casa, era muito mais difícil. E aí, sim, eu me afastava das pessoas, eu não queria mais ir a churrasco, né, que é bem da nossa cultura. Eu não queria mais ter contato com os meus amigos. Na verdade, nem sempre é porque a gente não quer. Muitos dos meus pacientes, eles sentem que incomodam. Em algum grau também, eu sentia isso é uma percepção comum. Mas o que eu quero dizer com isso, contando um pouco da minha experiência e te ouvindo sobre a tua mãe, Marcelo, é que não dá pra gente, não existe uma escada bem linear com isso. E às vezes a gente até acha que essa pessoa ela não está afastada, porque ela continua, talvez, não sei como é que é a relação da tua mãe, mas vou hipotetizar aqui a partir de uma mãe tradicional, né? Talvez ela continue nos recebendo nos almoços de domingo, talvez ela continue recebendo filhos e netos, né? E fazendo uma comidinha gostosa pra gente, enfim. Mas quando todos saem, ou quando aquele compromisso que ela coloca para ela como uma tradição ou como uma obrigatoriedade, quando isso sai de cena, aí o afastamento aparece. Esse afastamento, inclusive, ele se mostra muito na população mais jovem, né? Como aquilo que está por trás de uma vitrine, né? Que é Netflix, Prime, Amazon Prime Video, né? YouTube. Então, um consumo muito forte de algo que me distancia de mim e que justifica o fato de eu estar no meu sofá por um final de semana inteiro, né? Isso pode ser uma apresentação mais aceitável socialmente para esse afastamento, tá? Marcelo, acho que quer falar. Obrigado, é isso mesmo. Obrigado. Que bom. Tem uma pergunta aqui. Quando você se sente angustiada e sem ânimo por ficar sozinha? Só se sente bem quando está rodeada de pessoas. Perfeito. É por isso que lá no começo, Juliana, a gente estava falando, e para todos, na verdade, né? Que essa mudança, ela pode ser sempre para mais ou para menos, né? Então, o afastamento pode ser o afastamento do outro, mas pode ser também o afastamento de si. Veja só, quando tu me colocas essa pergunta, me parece que tem aí um movimento de se
se afastar do que sente, se distraindo com as outras pessoas. E é por isso que é muito complicado falar de saúde mental, porque não tem um recorte objetivo como tem glicemia, né? Até X% é saudável, mais do que isso não é. Então, também pode ser um sinal, sim, de um adoecimento mental, tá? Karine diz, temos uma colega de sala com esquizofrenia, o que podemos fazer para auxiliá-la, pois ela fica muito ansiosa em sala de aula? Vejam, a esquizofrenia, ela está no campo, obrigada, Karine, pela pergunta, ela está num campo que a gente chama de psicose, né, dentro da psicopatologia, porque tem um descolamento da realidade. Então, quando a gente fala da esquizofrenia, o tratamento da esquizofrenia, os cuidados com a esquizofrenia, eles precisam ser orientados com o apoio de um psiquiatra, né, de medicação, para facilitar essa cola com a realidade. Quando a gente está falando aí de um sofrimento secundário, né, por exemplo, a ansiedade que vem dentro a ansiedade que alguém com esquizofrenia sente, né? Essa ansiedade a gente pode modular com disponibilidade. Então, veja, amiga, colega de sala, o que é que você precisa agora? Ou, no momento em que ela não está com comportamento ansiogênico, a gente pergunta para ela, olha só, tu pode me dar uma sugestão de como é que tu lida com as tuas crises de ansiedade? Via de regra, gente, a ansiedade, a gente trabalha, o controle da ansiedade é trabalhado com o retorno da conexão para o momento atual. Então, exercícios de respiração ajudam, tomar um copo d'água lentamente ajuda, tudo que nos conecta com a nossa senso-percepção, então, olfato, paladar, tato, uma música, aquilo que é visual, então, aquilo que nos conecta com as nossas senso-percepções, né, tendem a nos trazer para o momento presente, são combativos de ansiedade. Mas volto a dizer, em casos de esquizofrenia, né, a gente precisa de um apoio farmacológico. Então, se a ansiedade ela continua aparecendo dentro da sala de aula, talvez seja bacana conversar com um psiquiatra e com um psicólogo que atende até essa pessoa, né? E quando a gente chora de tudo, por exemplo, gente, olha, meses de pandemia, muito tempo olhando tela, eu tô ficando cega, que eu tenho que chegar muito perto para conseguir ler o que vocês estão escrevendo, que preciso de um oftalmologista urgente. Quando a gente chora por tudo, ou, por exemplo, conforme notícias que recebemos causam desconforto no peito, tipo uma dor ou um aperto no peito que gera uma raiva até, o que podemos observar nisso? Bom, bacana você falar, Suzana, porque, veja só, esses sentimentos que o nosso corpo vai trazendo, né, que às vezes são físicos, às vezes são emocionais, como você fala da raiva, né? Eles são ótimos mensageiros. Eles estão nos trazendo uma mensagem de que algo não vai bem. Quando você fala chorar por tudo, me parece que está mais na linha da desproporcionalidade do que da proporcionalidade, né? Então, bom, o que eu te digo, né? Buscar um apoio, realmente, um apoio profissional para que você possa conversar sobre isso e entender que mensagem é essa que o sentimento e que esse desconforto físico está te trazendo, que você possa atuar na causa. A princípio, tem aí um mal-estar, uma angústia que está pedindo por uma atenção, tá? Bem, gente, estou adorando as perguntas. Por favor, continuem enviando. Se sobrar alguma dúvida do que eu estou falando, vamos perguntando também, porque às vezes a gente tenta traduzir aqui, mas é complicado também ao mesmo tempo, porque não tem uma solução objetiva, né? A gente falou de diabetes no começo. Se você tem diabetes, talvez você tome, sei lá, glifage XR ou aplique insulina, e esse é o tratamento óbvio para uma diabetes, controle da alimentação. Agora, quando a gente está falando de um adoecimento da ordem psíquica e mental, cada uma dessas mudanças que a gente está falando aqui é a pontinha de um iceberg que se constrói na sua história. Então, para saber o que tem ali por trás, é muito importante que você se conecte com o seu sentir, né? É muito importante que você se conecte com a sua história, com a sua experiência. O que será que essa lágrima está tentando comunicar? Que raiva é essa que eu estou sentindo agora por algo que não é exatamente produtor de raiva, né? Onde foi que eu deixei de manifestar essa raiva, de honrar essa minha sensação, esse meu sentimento que está aparecendo agora dessa forma confusa, no idioma que eu não consigo traduzir, tá? Então, é um trabalho de investigação, tem uma abordagem bem moderna na psicologia que chama, na verdade não é especificamente da psicologia, mas muitos psicólogos trabalham, que é o mindfulness, né? E eles têm um conceito que eu acho muito bacana, que é o da curiosidade gentil. Então, quando essas mensagens de raiva, de angústia, de desconforto físico no peito, da ansiedade, como a colega falou antes, né? Enfim, quando essas mensagens vão chegando, a gente pega isso no colo, como se uma cartinha fosse, né? E traz
essa curiosidade para dentro da gente. O que será que esse bilhete que eu recebi de mim mesma está querendo me dizer? Se você conseguir fazer isso sozinho, é maravilhoso. Se você precisar conversar com um colega, com uma amiga, com a sua mãe, com o seu pai, enfim, com o marido, com a esposa, ótimo. Se você precisar de apoio, existem profissionais que estudam só para isso, para te acolher dentro desse processo de ser curioso ao mesmo tempo que é gentil com você. Eu não gosto de ficar sozinha quando chego da fábrica. Se estou sozinha, vou dormir ou fico ansiosa e tenho vontade de comer doce. Quando eu como doce, preciso de salgado e vice-versa. Bom, essa mudança no padrão alimentar, ela é também um bom comunicador de que algo não está muito bem. Adriana, quando eu te leio, né, eu fico pensando sobre esse vazio que ficar sozinha pode produzir, né? Gente, a nossa saúde mental, ela também depende do quão bem a gente lida com a falta. Bom, agora o negócio, eu vou dar uma extrapolada aqui, tá? Vou puxar um pouquinho mais forte, gente. Quando nós nascemos, nós temos uma figura principal de referência. Eu sou psicanalista, não dá para passar isso aqui tudo sem falar da relação com as figuras de referência principais, né? Então, nós temos uma relação muito próxima com alguém que, via de regra, vai ser a nossa mãe. E, na maior parte das vezes, a mãe é a principal cuidadora deste bebê, né? E essa mãe, ela pode caminhar por um lugar, uma tentativa de onipresença, que, via de regra, é o que acontece no início, ou ela pode se conectar com a sua insuficiência. E aí o bebê, ele vai recebendo, vai sendo apresentado ao mundo dentro dessa perspectiva, uma perspectiva de abundância ou uma perspectiva de suficiência. E às vezes a gente pode pensar que a perspectiva de abundância é a melhor, né? Então, tudo se dá, tudo se oferta. E aí essa criança vai crescendo e a gente vai percebendo que é uma criança que tem de tudo. Sabe aquela criança que a gente tem dificuldade até de dar presente porque tudo ela tem, tudo ela recebe, né? Enfim, então essa perspectiva de abundância por um determinado momento, uma parcela da nossa vida, até é bem vista socialmente, pode até nos satisfazer de algum modo. Mas à medida em que a gente vai crescendo, talvez nós estejamos acostumados a viver em abundância. Só que desde a infância já não era assim, mas a gente conseguia se distrair com mais facilidade, porque tem muito mais diversão e brincadeira na infância, né? Mas lá na vida adulta, na juventude e na vida adulta, a abundância fica muito difícil de ser sustentada, né? Porque mais dia ou menos dia, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos incomodar, nós vamos querer comer um doce só tem salgado, enfim. A abundância, ela vai falhar. A gente não vai conseguir sustentar essa perspectiva de abundância o tempo todo. Logo, nós vamos ter que lidar com uma saúde física, social, mental, né, com uma leitura de mundo que se sustenta na suficiência. Então, eu tenho o que preciso. Eu não tenho tudo, mas eu tenho o que preciso. E esse intervalo, né, esse espacinho que resta entre o que eu preciso e que é suficiente e o meu desejo, que está lá conversando com a abundância, o buraco que fica entre essas duas coisas, é algo que faz parte da vida adulta. Nós vivemos, desde a infância também, mas como eu disse, lá era mais fácil de distrair, né? Mas nós vivemos na falta. E é a falta que move o nosso desejo. Enquanto eu tenho a falta, que eu vou atrás de algo. Só que se nós nos construímos fincados, firmados numa perspectiva de abundância, às vezes não é uma abundância de comida, é uma abundância emocional, de disponibilidade, enfim, abundância. Num grande guarda-chuva aqui também, pode ser que a gente tenha dificuldade de lidar com a falta. E aí essa falta pode ser uma falta de pessoas, pode ser uma falta de eu me senti plenamente realizada, seja lá o que for. E aí essa falta, ela é mais facilmente preenchida com comida, bebida, cigarro, atividade física, festas, e aí quando eu tô falando festa, não tô falando de uma outra festa em que você vai lá e faz o que quiser. Não, eu tô falando de vícios, né? Esse comportamento de comer doce, comer salgado, enfim, ele me parece um comportamento mais da ordem do vício, assim, de eu tenho uma necessidade muito grande de me preencher. E digo tudo isso, gente, para a gente falar de novo, né, sobre a proporcionalidade. Viver num modo proporcional, razoável. Tem um psicanalista que eu gosto muito que diz que a vida não é uma macarronada de domingo. A vida é um grande arroz e feijão, que a gente precisa dar conta dele no dia a dia,
Às vezes a gente vai comer uma macarronada de domingo, mas na maior parte das vezes a gente vai comer arroz e feijão. E o arroz e feijão é só suficiente. Ele não é abundante, maravilhoso, mas é porque o arroz e feijão é suficiente que a gente busca a macarronada de domingo. E é também porque a gente não dá conta só de comer macarrão, né? Só porque nos exige demais, que eventualmente a gente vai comer arroz e feijão e lidar com a falta, com esse namoro, com esse desejo de comer macarrão no final de semana. Bom, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu subir. Deixa eu ver se eu consigo. Voltar. Não consigo subir, gente. Tinha mais uma pergunta aqui. Acho que são comentários, né? Da Adriana, que não gosta de ficar sozinha, né? Chego de fábrica. Essa você já foi. A Neila comentou, como disse a professora Carla ontem, a sensibilidade está super aflorada este ano. Só comentários, prof. Ah, perfeito, gente. Mas é isso mesmo. A sensibilidade está aflorada porque nós nunca na nossa história lidamos tanto, de uma forma tão consciente, com a nossa finitude, né? E a gente precisa também namorar com a abundância até da vida, né? Nós precisamos, dentro da nossa cultura, esquecer que a gente morre, para que a gente consiga desfrutar razoavelmente dos dias. E aí, quando vem uma ameaça tão forte da vida de muitas pessoas, a vida de muitas pessoas, né? Reagir proporcionalmente é se sensibilizar. Só que sensibilidade não é exatamente algo do qual a gente está acostumado. Apesar de nós sermos, como falou bem o Marcelo no início, uma cultura de socialização, de proximidade, né, de contato, de abraço, de beijo, nós somos uma cultura de superficialidade nas emoções. Aliás, quando eu coloquei aquela lista lá no começo, num dos primeiros slides, né, como é que vocês se sentiram em tentar observar como é que estavam chegando? Aqueles nomes, aquelas palavras, eles eram razoáveis? Vocês já tinham pensado se vocês poderiam talvez chegar aqui com raiva, cansados, com preguiça, ou indispostos, ou felizes, ou enfim. Como é para vocês se conectar com o que estão sentindo? E, sobretudo, como é para vocês se conectar com o que está sentindo e compartilhar com o outro? Porque, para além da sensibilidade, tem também essa comunicação do que sinto para que o outro possa me ouvir, eu possa organizar o pensamento e assim por diante. Bom, tem comentáriozinho subindo, fiquem à vontade para ir conversando. Em algumas situações ocorre o contrário. Ih, travou aqui para mim a mensagem. Marcelo, você pode ler? Travou aqui para mim? Tudo bem, prof. Em algumas situações ocorre ao contrário. Durante a depressão, mesmo que se alimentando, perde peso. Por que será? Karine. Obrigada, Karine que falou, né? Isso. Ótimo. Mesmo se alimentando, perde peso? Talvez tenha uma questão metabólica, né? Porque os nossos adoecimentos mentais, eles também vão alterar a quantidade de hormônios que são secretados na nossa corrente sanguínea. Então, talvez tenha uma questão metabólica, talvez o seu metabolismo se acelere em compensação ao seu recolhimento emocional. Mas para isso tudo é bacana conversar com um endocrinologista, né? Para além do psiquiatra, conversar aliás, para além de um psicólogo, conversar com um endocrinologista, para entender, talvez também tenha uma questão de perda nutricional, né? Não raras vezes, pacientes que sofrem de transtorno de humor deprimido podem passar a se alimentar mal, buscar somente alimentos mais calóricos, que são os que trazem mais prazer imediato, não são exatamente os mais nutritivos, e por não serem os mais nutritivos, eles podem também causar baixo de peso, ou ganho de gordura e perda de massa magra, enfim. Então, precisaria de uma equipe multiprofissional para olhar. Ó, no meu caso, eu me alimento pouco, mesmo assim aumento peso, né, para verem como o nosso estado mental vai nos atravessando fisicamente também. Tem uma frase que um professor meu na graduação ainda dizia, que é: o nosso corpo escuta tudo que o nosso cérebro pensa. Se o nosso corpo escuta tudo que o nosso cérebro pensa, né, então ele vai ser afetado por isso. Aliás, é um sinal de conexão e de integração, do quanto a nossa saúde é integral, não é só física, né? Bom, Felipe está olhando os slides. Alguém falou sobre plantar. Maravilhoso, gente. Aliás, questões que nos conectem com a natureza. E eu não quero que pareça aqui que eu sou uma abraçadora de árvores, porque não sou. Aliás, as plantas costumam morrer comigo. Mas eu continuo tentando, né? Por quê? No momento em que a gente está falando tanto de
de morte, tanto de sofrimento, tanto de luto, né? A natureza ela vai nos dando esperança de vida, né? Colocar uma batata doce que seja dentro de um potinho de água, um grãozinho de feijão, como a gente fazia na escolinha, né? Num algodãozinho molhado dentro do armário, vai nos lembrando da ciclicidade da vida, né? Então, é um modo de esperançar. Ó, nutrição comportamental é maravilhosa, gente. Aqui, não posso falar do estado todo, mas aqui na região nós temos uma nutricionista que faz um trabalho impecável. Depois, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, e não digo nem se consultar com ela, mas conhecer um pouco do que ela publica e compartilha nas redes sociais, pode me chamar, tá? Morgana é o nome dela. Bom, eu acabei de ver a hora, Marcelo, e a gente já passou do nosso cronograma. Como é que é essa questão? Manda bala, professor. Eu acho que o assunto é bem importante. Vamos tentar fechar aí 15h30, quem sabe, bem tranquilo. Beleza, então. Gente, se vocês quiserem compartilhar mais, então ganhamos meia hora de brinde. E vamos seguir conversando, tá? Só antes de a gente seguir aqui no slide, para Felipe, você está dizendo que não está conseguindo ver o slide, mas o slide tem uma palavra e eu vou falar ela aqui também, então não se preocupe não, tá? Não tem grandes textos, tá? O que eu quero que a gente foque antes de trocar esse slide é a perspectiva de mudança. O grande sinal para um adoecimento mental é mudar. Eu tinha um padrão e agora, muito repentinamente, eu mudei para uma outra configuração. Essas mudanças repentinas, elas revelam que algo não está bem. Elas revelam que alguma coisa ali se desorganizou e que talvez eu precise ajudar essa pessoa ou me ajudar, tá? Bem, deixa eu passar aqui para ver o que tem. Só enfatizar que você certamente conhece alguém em sofrimento e que é por isso que, para além de tudo que a gente vê, fala e pensa sobre saúde mental, eu sinto que é importante a gente falar aqui também sobre como auxiliar, observar, assim como a colega falou antes sobre os sinais de ansiedade da colega em sala, né, da sua colega em sala, como é que a gente auxilia alguém que está adoecido, né, ou alguém que eu acho que está adoecido, ou que me preocupa que talvez esteja adoecido. Eu gosto de pensar nessa estrutura de 3 passos. Eu primeiro uso os meus olhos, ouvidos, direciono toda a minha atenção para perceber esta outra pessoa, porque às vezes a gente convive com o outro, mas não consegue perceber, né? Nós estamos aqui coabitando, mas não exatamente eu percebo. Depois eu o escuto e depois eu vou para o campo de ação. Essa percepção, gente, ela passa por observar as mudanças, que era aquilo que a gente vinha falando. Em relação à escuta, nós temos uma dificuldade dentro da nossa cultura, especialmente até a nossa geração, né, com a proposição de conversas mais profundas, né? Então, todos nós aqui vemos alguém e perguntamos, oi, tudo bem? E a gente espera o quê com essa resposta? Que a pessoa diga pra gente como é que ela tá? Não, né? A gente espera que a pessoa diga tudo e contigo. E a gente vai dizer tudo. E talvez não esteja tudo bem, mas nós naturalizamos o estar bem e resumimos a uma pequena frase. Então, agora eu queria compartilhar com vocês uma estratégia que eu gosto de lidar como uma estratégia para produzir conversas com aquelas pessoas que talvez vocês tenham percebido que não estejam tão bem assim. E para quem está vendo o slide, que não é o Felipe, mas tem aqui uma palavra que pode parecer que está escrita errada. Está escrito, Felipe, cupom, e a letra final é N. Esse aqui é um trocadilho, né, para o que a gente vai falar agora. Temos aqui uma acróstica, né? Então, são cupom, aqui eu quero traduzir como 5 palavras, 5 letras que se referem a palavras que vão nos ajudar a lembrar outras maneiras de perguntar esse tudo bom, né? Como é que tá tudo bem, né? E que realmente produzam um início de conversa, ou que pelo menos cause um estranhamento para que o outro perceba que a resposta tudo e contigo não cabe. No automatismo não vai se satisfazer. Então, o C de cupom é uma sugestão para que, ao invés de a gente perguntar para aquela pessoa que a gente supõe, né, que tenha tido alguma mudança comportamental e que, portanto, pode estar sofrendo de algum tipo de adoecimento, ao invés de a gente perguntar para ela, tá tudo bem? A gente vai perguntar, ei, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Como é que tu está? Como tu tá? É o como. A pergunta muda. Quando eu pergunto, tá tudo bem? A resposta é sim ou não. Pergunta fechada para quem é de metodologia, né? Quando eu pergunto como você está,
eu estou pedindo para essa pessoa me contar uma historinha, então já vai requerer um pouquinho mais de compromisso, talvez uma abertura um pouco maior. Claro, gente, qualquer uma dessas perguntas do cupom que eu estou oferecendo para vocês hoje, não são perguntas que sozinhas dão conta de iniciar, a gente precisa pensar num ambiente, num momento, né? Eu não vou perguntar no meio de uma turma com 30 alunos, oi fulana, como é que você está? Ela não vai me dizer como é que ela está, né? Ela vai me dizer, tudo bem, provavelmente. Mas, então, trazer essa pessoa para perto da gente e perguntar, olha só, eu tenho observado umas coisas, estou um pouco preocupada contigo, como é que tu está? Como tu está? O U do cupom, ele coloca uma questão de tempo aqui, uma temporalidade, que diz, ultimamente, o que é que você tem feito? Ou eu posso perguntar, ultimamente, como você tem se sentido? Ultimamente, como têm sido os teus dias? Porque a gente sabe que aquela pessoa, na vida dela, muito provavelmente ela foi feliz, né? Ela viveu bem muitos anos, mas e ultimamente, como tem sido? A doença mental, às vezes, ela se apresenta assim, de uma hora para outra, né? Com mudança, como a gente estava falando. O P é perguntar sobre prazer, porque prazer vem do desejo. Desejo faz com que a gente tenha vontade. E uma das questões das doenças mentais, do transtorno de humor deprimido, é uma ausência de prazer ou um enfraquecimento da minha capacidade de sentir prazer. Em contrapartida, alguns transtornos de ansiedade, eles vão ter como resposta uma busca intensiva pelo prazer, por exemplo, pelo prazer de comer, né? Então, quando eu pergunto para a pessoa o que tem te dado prazer e alegria, e ela me diz que pode ser, tenho comido muito, isso tem me dado muito prazer, esse é um sinal. Ou, não tenho sentido muito prazer, não tá sendo muito legal, tá difícil. Eu tenho visto muita série, é o que me dá prazer. Tenho ficado sozinha vendo série, isso me dá prazer. Começa a esclarecer um pouquinho mais sobre como essa pessoa está. Luciane está dizendo que tem crises de ansiedade mais fortes que causam até mesmo tremedeira, como se estivesse com frio. São indicativo claro de algum problema com a saúde mental? São um indicativo muito claro. Crise de ansiedade, gente, são reações físicas, né, e também psíquicas e mentais, mas que se convertem muito fortemente no nosso corpo e que servem para uma coisa, para dizer que ou você está num ambiente ansiogênico ou você está numa situação ansiogênica. Então, você precisa, crise de ansiedade requer uma atenção especializada, tá? Requer um apoio de um psicólogo, requer, talvez, o psicólogo vai avaliar, a psicóloga vai avaliar, talvez encaminhe para um médico, inclusive, tá? Então, crise de ansiedade mais ou menos forte requer atenção especial, sim. Se já está sentindo tremedeira e outros sintomas físicos, ainda mais. Outra pergunta, o O do cupom, é quais são os obstáculos que você tem enfrentado? Ou a gente pode até trocar essa palavra por uma que seja mais do nosso vocabulário, mas a gente quer saber, está com algum problema? Quais são os problemas que você tem se deparado, tem enfrentado? E o N do cupom, que não é M, né, tá em relação com as nossas necessidades. Isso vem da abordagem da comunicação não violenta, a gente não vai se estender nela aqui, mas eu sou muito fã, gosto muito de trabalhar com ela, né, que fala que todos nós temos necessidades humanas universais. E quando essas nossas necessidades humanas, elas são satisfeitas, nós nos sentimos dentro daquela parte boa da lista lá do primeiro slide. Quando as nossas necessidades humanas não são satisfeitas, nós nos sentimos dentro daquela parte má lá, né? Que a gente popularmente vai dizer que são sentimentos ruins, mas que não são, porque são mensageiros ainda assim. Mas, enfim, vai nos levar para nos conectar com aqueles sentimentos. E são esses sentimentos de vazio, de angústia, de dor, né? Que vêm de necessidades não atendidas, que podem produzir alguns transtornos e doenças mentais. Bom, eu comecei a conversa através dessas perguntas ou de outras perguntas, lembrando que a questão aqui são sugestões. Sociofobia, Luciane, sociofobia as fobias, na verdade, são tipos de transtornos de ansiedade. Então, mesmo que seja causada por sociofobia, a sociofobia em si já é um adoecimento mental, tá? Então, ainda assim, ela requer um olhar cuidadoso. Então, pensando aqui como sugestões, né, para iniciar uma conversa com alguém que você percebeu que não está muito bem, que pode estar adoentado, e aí você faz perguntas para trazer essa pessoa para a conversa. Depois que ela te fez
que você fez uma pergunta, ela vai começar a te falar coisas, né? Aliás, é para isso que você está propondo essa conversa. E aí eu queria muito lembrá-los que essa escuta, idealmente, ela é uma escuta especializada, então ela é uma escuta de uma psicóloga, de uma médica, da enfermeira do posto de saúde da família, enfim, é uma escuta especializada, mas para chegar até a escuta especializada, primeiro a gente precisa de alguém que auxilie essa pessoa. É muito raro que a pessoa vá sozinha buscar ajuda profissional, né? E aí este alguém, que pode ser um de vocês, nós estamos aqui em 80 e poucas pessoas, então, e mais, porque tem as turmas que estão assistindo, né, todas aqui. Então, este alguém que está produzindo essa conversa precisa fazer uma escuta que a gente chama de escuta empática. Para dizer para vocês o que é uma escuta empática, eu vou rapidamente dizer o que não é uma escuta empática. Ou seja, você está preocupado com alguém, puxou essa pessoa, chamou para conversar, ela começou a te falar das coisas, o que você não deve fazer em resposta ao que ela está te dizendo. A primeira coisa é, você não deve consolar, porque doença mental não é tristeza. Doença mental não é raiva, isso são sentimentos. Transtornos de humor, adoecimentos do campo psíquico e mental não são coisas que se resolvem com consolo. Você consolar não vai fazer essa pessoa ficar saudável, é isso que eu estou querendo dizer. Então você não vai consolar a pessoa, você não vai dizer, ah, que dó, que pena, poxa, não, né? Ah, mas não é culpa, não, você não vai consolar essa pessoa. Você também não vai educar e dizer para ela o que é que ela pode aprender com isso que ela está te dizendo. Porque uma abordagem pedagógica é uma abordagem que coloca a gente que está ouvindo alguém que está em sofrimento numa posição de hierarquia, do tipo, eu sei e você não sabe. Só que cada processo de sofrimento mental e psíquico e emocional é único, específico. Então não há como, mesmo que eu já tenha passado por depressão, quando alguém me conta da sua experiência depressiva, eu não posso educá-lo com base no que eu vivi, até em respeito à experiência desse sujeito que está tão disponível, conversando comigo. Gente, aqui, por favor, tá? Não competir pelo sofrimento. Então, alguém vem e te diz assim, ah, Nanda, eu não tô conseguindo dormir, tá muito difícil, eu tô muito angustiada, tô sentindo um mal-estar tremendo. E aí, eu respondo para essa pessoa, dizendo, menina, não sabe de nada. Eu não durmo há meses, minha vida tá, olha, eu não aguento mais meus filhos. Ou seja, você silencia aquela pessoa e passa a falar do seu sofrimento. Tem espaço para todo mundo sofrer, não é uma competição, não tem troféu no final. Você também não vai dimensionar a dor dessa pessoa, né? Isso que você tanto pediu para ela falar, agora ela vem falar e você diz assim, ah, mas isso não é problema, tem problema muito maior, tem gente que tem câncer. Eu não aguento mais escutar essa expressão, talvez você já tenha escutado isso alguma vez, mas não sei como foi que a gente chegou no ponto em que câncer é o único sofrimento legítimo. Então, não, isso é pequeno. Ou aí a pessoa tem câncer e a gente diz, ah, mas você tá bem. Então, dimensionar a dor do outro é algo que a gente também não faz quando tão disponivelmente essa pessoa veio nos dizer sobre como ela se sente. Aliás, porque a gente percebeu e deu esse espaço para ela. Eu não vou encerrar o assunto, gente. Dizer, ah, então tá. Ah, pois é, né? É fase. Ah, não, mas isso vai passar. Quando o corona for embora, vai estar tudo resolvido. Ah, mas quando você trocar de emprego, isso acaba. Você não vai resolver o problema para ela, encerrar o assunto, porque você espera que ela consiga comunicar sobre como ela se sente. Respondendo a tua pergunta, Neila, o que a gente pode dizer? Mais do que o que a gente diz, tem a ver com a nossa disponibilidade. E por disponibilidade, gente, eu gosto muito de uma frase do Marshall Rosenberg. Ele fala que cada vez que alguém se põe a falar sobre como se sente para a gente, esta situação, isso que a pessoa está contando, precisa ser visto como um recém-nascido. E essa metáfora que ele fala eu acho genial. Por quê? Cada recém-nascido, meu marido diz que todo recém-nascido tem cara de joelho, né? Essa é uma brincadeira, ele nem acha, mas é uma brincadeira que a gente faz aqui. Mas mesmo que tenha cara de joelho, tem carinha, tem traços que são diferentes. Tem um chorinho que é diferente. Então, primeiro de tudo, a gente vai olhar para aquela situação como uma situação que é dela e que nem ela viveu antes. E que se nem ela viveu antes, não sou eu que sei o que dizer. Então, eu vou escutar essa pessoa e vou dizer, veja, eu estou aqui, estou contigo, estou disponível para ti. Como é que eu posso te ajudar? Do que você precisa? O que você gostaria que eu fizesse agora? Pergunta para a pessoa.
Tem uma frase, vejam só a filosofia de boteco que eu vou lançar agora, né? Tem uma frase de uma música do Zeca Pagodinho que diz que o dono da dor é quem sente. E eu acho espetacular essa frase, porque você que está aqui me escutando, né, e que vai conversar sobre isso com outras pessoas, você não é dono da dor do outro, né? Todos os estudos e literaturas e tipificações, DSM, CID, enfim, tudo isso nos dá critérios diagnósticos, nos dá sinais de alerta, mas aquela dor foi causada por uma experiência que é daquele indivíduo, que é daquele sujeito. Então a gente pergunta para ele o que ele precisa, como é que nós podemos ajudar. Com adolescentes também é a mesma coisa. Claro que provavelmente essa pessoa, pode ser, na verdade, que essa pessoa não saiba me dizer assim, eu quero que você me ligue nas segundas e quartas, ou eu quero que você faça... Não vai saber dizer isso. Mas ele muito provavelmente vai perceber a sua disponibilidade e vai se comprometer junto com você a pensar numa solução possível. Você pode facilitar também dizendo para ele, né, conversando um pouco com ele, sobre encaminhamentos possíveis. E os encaminhamentos possíveis, para a gente encerrar, gente, pode ser orientar sobre o canal do Centro de Valorização da Vida, né, o 188 do CVV, que são voluntários treinados para fazer esse processo de acolhimento. Então, você pode conversar com esse adolescente ou com esse adulto, né, oferecendo essa ajuda. Você também pode dizer para essa pessoa que você se disponibiliza a acompanhá-la, se assim ela quiser, né, a ir até um posto de saúde da família, a buscar um apoio. Eu digo sempre, falo sempre sobre os postos de saúde da família, gente, porque existe uma equipe, tem um psicólogo, né? A letra O, desculpa, quais são os obstáculos que você tem enfrentado? É isso, Leidiane. Quais são os obstáculos que você tem enfrentado? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Então, lá no posto de saúde da família, a gente tem uma equipe multiprofissional que pelo menos vai ter um enfermeiro, eu vou dizer no feminino, porque a maior parte das enfermeiras são mulheres, né? Então, vai ter uma enfermeira que vai poder, que estuda para essa escuta, né? Para esse acolhimento. Então, você pode também se disponibilizar para ir até um posto de saúde da família com essa pessoa, buscar ajuda se assim ela quiser, né? Você também pode, obviamente, encaminhá-la para a psicoterapia. E estar disponível com ela significa dizer, veja, eu estou te ouvindo e estou percebendo que você está sentindo coisas, me parece que você está sentindo coisas das quais eu não sou capaz de lhe dar todo o apoio necessário. Por isso, o que você acha? Você prefere procurar um psicólogo, buscar por um psicólogo, ou você gostaria que eu te ajudasse nessa empreitada de busca? Ou você gostaria que eu buscasse por indicações? Você gostaria que eu te acompanhasse no dia da sua sessão? Enfim, esse encaminhamento para uma escuta profissional também é importante, até para que este profissional possa nivelar um pouco mais, identificar quais são qual é o nível do sofrimento dessa pessoa e qual é a tratativa que vai requerer. A psicoterapia basta? Vai ser necessário um acompanhamento psicofarmacológico? Vai ser necessário uma avaliação neuropsicológica? Não sei, enfim, que tipo de encaminhamento vai ser necessário? Isso é importante, né, e pode ser feito por um profissional da área da psicologia. Antes ainda de a gente encerrar, eu gostaria só de mencionar que o apoio médico, né, de um psiquiatra, por exemplo, por muito tempo foi visto como o caminho número 1, ou até de um clínico geral no posto de saúde, né, como o caminho número 1, ou seja, a estratégia farmacológica como a primeira alternativa para tratamento de doenças e de adoecimentos no campo da saúde mental. E eu não quero dizer que não são estratégias e caminhos possíveis, legítimos e importantes. São. Mas o que eu quero acrescentar, né, na verdade, o que eu quero acrescentar é que, por muitas vezes, medicar ou medicalizar o sofrimento psíquico pode ser mais uma estratégia para silenciar e para desconectar essa pessoa. Eu não estou dizendo que é uma estratégia intencional do médico, tá, gente? Estou dizendo que é um efeito colateral da medicação, pode ser distanciar esta pessoa do que ela sente. E como a gente falou lá no começo, é fundamental que a gente reconheça o nosso sentir, que honre cada uma das emoções e dos sentimentos que nos vêm como mensageiros, para que a gente possa se conectar verdadeiramente com os desconfortos e confortos que estão dentro de nós,
para aí sim poder reagir proporcionalmente. Se não, a gente vai silenciando, com apoio farmacológico ou não, até que num dado momento a gente não consiga mais enfrentar, dar conta da vida, né? Ser funcional na vida, porque a nossa mochila já está pesada demais. E aí, então, um caminho que eu sempre sugiro é iniciem por uma estratégia não farmacológica, permitam que pode ser até o médico, né? Mas para que ele lhe acompanhe num tratamento que não necessariamente no início vai ser farmacológico. A depender da gravidade, ele pode de imediato já receitar uma medicação, não é esse o problema, mas se deem o direito, porque vocês merecem descobrir o poder que há em se conectar com aquilo que a gente sente. Há muito poder em reconhecer os nossos sentimentos, há muito poder em honrar o nosso sentir. É aí que vem, é nesse lugar que mora a nossa liberdade para viver bem e ter saúde mental. E lembrando que a saúde mental é um dos 3 pilares para a saúde integral. Bem, gente, depois desta fala final, eu quero agradecer vocês por terem esse brinde, né, por terem ficado conosco aqui por mais meia hora. Quero me colocar à disposição também aqui, poder da conexão, isso mesmo, Marcelo, e a conexão, ela se dá com disponibilidade, né? Primeiro, inclusive, na comunicação não violenta, a gente fala conexão antes da solução. Então, primeiro a gente se conecta, depois a gente soluciona. E aí, aqui tem os meus contatos. O primeiro contato é o meu Instagram, o segundo contato é o meu e-mail aqui do Senac, o terceiro contato é o meu WhatsApp. Eu estou realmente disponível para a gente conversar mais sobre isso. Se vocês tiverem mais dúvidas que a gente não deu conta de sanar neste momento, se vocês tiverem mais algum pedido de ajuda, de encaminhamento, enfim, fiquem à vontade para me chamar. É sempre um prazer falar sobre isso e eu espero que a gente possa seguir pensando, conversando, discutindo, construindo realmente juntos, disponíveis e conectados, tá? Marcelo, obrigada pelo convite para a Semana da Biblioteca. Eu, como fã de livro e como uma ensaísta, a escritora, fico muito honrada de estar aqui com vocês. Gente, muito obrigada mesmo, tá? Uma boa tarde, bom final de semana e bons momentos de descoberta. Que bom, que emoção, que bacana. Gente, Natalien, acho que está solicitando indicação de livros. Então, se alguém da rede de bibliotecas puder buscar alguns livros ali, ou a professora quiser indicar, eu vou relatar um momento. A gente já passou do horário, mas o assunto está bacana. Então, quem puder ficar, fica. Realmente vai ser bacana. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Eu nunca esqueço do momento e que a professora fala isso, me marcou, eu já contei para o pessoal da rede ali, mas me marcou profundamente, você estar disponível e você dar qualquer palavra de carinho para talvez aquelas pessoas que estão num momento difícil, isso ajuda. Hoje eu trabalho mais com gestão, mas eu trabalhava em uma unidade do Senac, Saúde e Beleza, e a gente fez um mês temático ali, né? E aí teve um senhor que veio até a biblioteca, e eu fiz uma indicação de um livro que o título era Fuja do Estresse e da Depressão, Relaxe com a Autoestima. Era um livro simples, pequeno, de umas 30 páginas, e ele estava exposto e eu disse, olha, cara, né, esse daqui é uma indicação do mês, foi postado nas redes sociais e ele pegou para levar para casa. Eu me arrepio até hoje de falar quando ele retornou para mim e leu aquele livro e disse, Marcelo, esse livro foi muito importante no momento que eu estava vivendo, fez a diferença na minha vida. Isso, nossa, isso é fantástico, ver que a gente pode ajudar de qualquer forma. E o que eu fiz foi de uma coisa tão simples, mas que talvez para ele fez uma diferença enorme. Então, a gente tem um poder muito grande, né? A gente tem um poder de estar disponível. E o que você fez hoje, estar disponível, inclusive passando o teu WhatsApp, é raro da gente ver nas pessoas. Muito obrigado, tá? Vou ter que abrir o microfone de novo, então. Fique à vontade, vamos. Bom, gente, essa disponibilidade, né, ela não requer, vejam só, ela não é mérito da psicóloga, né? Assim como não é mérito do bibliotecário, ou enfim, a gente não precisa se titular em nada para estar disponível, né? A pessoa mais disponível que eu conheço no mundo todo não é psicóloga, é minha avó. E a minha avó senta com a gente e diz assim, filha, vem cá.
como é que você tá? Vem cá me contar. E ela faz isso com qualquer pessoa que esteja precisando, que ela sinta que está precisando conversar. Então, Vejo Minha Voz estudou até a 4ª série. Disponibilidade está na nossa essência, né? O Marshall Rosenberg, aliás, vocês estão pedindo indicação de livro, eu vou pegar alguns aqui atrás enquanto converso. O Marshall diz que nós somos essencialmente compassivos. Eu não sei se esse livro tem na biblioteca, agora vou complicar vocês. Tem uma equipe por trás fantástica aí que está buscando já. Então, maravilha. Eu não sei, porque agora me apareceu um negócio aqui, eu deixei de compartilhar o slide e aí está aparecendo outro negócio aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo fechar essa janela. Não estou dando conta de fechar. Então, me diga se está aparecendo o livro. O nome do livro é Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do Marshall Rosenberg, que é esse que eu mencionei várias vezes aqui na nossa conversa. Ainda, lançando aqui outros livros para vocês, eu estou aqui procurando um outro que eu queria sugerir, não está aqui na estante, devo ter emprestado ele para alguém, chama Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. É um livro publicado em 2020 pelo psicólogo, pelo meu primeiro supervisor clínico, ele é o Alexandre Coimbra Amaral, para quem já talvez esteja se familiarizando com esse nome, ele é o psicólogo que vai no programa da Fátima Bernardes. E, enfim, são cartas escritas em primeira pessoa por sentimentos, né? Pelos sentimentos que moram em nós. No chat os contatos vou mandar sim. Pode deixar que eu vou colocar já aqui no chat. Esse livro também é espetacular. E para quem está se aventurando pelos desafios de ser um líder dentro de casa, e por isso eu quero traduzir ser pai e mãe, talvez, ou ter uma criança para conduzir, ainda assim, valendo para outros processos de liderança. Tem um outro livro que eu queria indicar para vocês, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Por que Gritamos? Esse livro é da Elisama Santos, e ele fala justamente desse processo que a gente mencionou aqui, que é de eu guardo, e aí quando eu não dou mais conta, eu grito. Às vezes é pela voz, às vezes é no meu corpo, às vezes é no meu movimento, mas eu grito de um jeito mais ou menos organizado. Então, são algumas sugestões que são livros mais recentes e que têm uma linguagem acessível para qualquer pessoa, psicólogo, não psicólogo, né, mais ou menos titulado no campo da saúde mental, e que nos ajuda a fazer esse mergulho, essa conexão com os nossos sentimentos. Eu espero que sejam leituras úteis para vocês também, né? Que pegue cada um de vocês no colo, que eles ajudem nessa empreitada. Bacana, uma leitura sempre fantástica. Professora, tem gente precisando sair, eu vou fazer o sorteio, depois a gente faz o encerramento. Enquanto isso, pessoal, eu vou deixar aqui o link para vocês fazerem a avaliação da nossa palestra, do evento como um todo. Eu peço encarecidamente que vocês coloquem lá seus comentários, que façam a avaliação, porque isso para os próximos eventos é bem importante a gente ter uma avaliação de vocês. Depois vou estar passando para a professora Ananda também, então é importante ela receber esse retorno de vocês também. Vou fazer o sorteio então, depois aí quem precisar sair pode sair, eu faço o fechamento depois. Eu vou compartilhar então aqui minha tela. E vemos aqui, gente, estão verificando já minha área de trabalho aqui, minha? Está carregando para a gente. Está carregando? Agora sim, Marcelo. Ok. Então, a gente teve 99 presentes na lista. Ó, falta um aí. Vamos preencher a próxima aí para bater o 100, né? Chegar na linha de centésimo. Então, de 1 a 99, vamos ver quem vai ser o sortudo da vez. 1 a 99, sortear. Número 27, vamos lá na lista. Vamos ver de onde que é essa... 27. Aqui. Eliane De Martino. Floripa, ó, Floripa não tinha saído ainda. Está na sala? Tem que estar na sala. Alguém do chat poderia verificar ali se ela está? Eu. Apareceu um eu aqui. Onde, calma? Oi, não acredito que fui eu que ganhei. Quem é você, Eliane? É Eliane da assistente de Floripa?
Isso, da biblioteca ali de Floripa. Então, vamos fazer o sorteio de novo. A equipe da Rede de Bibliotecas, a gente está Tá deixando o devolvendo. brinde para a próxima. Vamos fazer de novo, então. Tá. Mas pelo menos se mostrou sortuda, Eliana. Pois é. Vamos lá. R$1,99. Vamos sortear de novo. 21. Vai aparecer logo para vocês. Está dando um delayzinho. Agora apareceu. Ok, 21. Amanda Maria Loureal. Esse é esse. Portunhão. Não, Portunhão tá ganhando muito brinde. Oba! Não acredito! Cadê você, Amanda? Tem câmera? Não tá funcionando. Só o áudio. Faz de Tá conta bom. que eu sou a Amanda. Eu já Muito fiz, obrigada. professora. Fernanda, Amanda, já fiz. Ô, Marcelo, só compartilha o teu Excel, porque não apareceu aqui para mim, pelo menos. Só para comprovar. Vamos lá. Tem uma tela na frente dos participantes. É. Espera aí, vamos lá. Vou deixar aberto aqui mais um tempo, porque ele está dando um delayzinho ali. Ou eu compartilho de novo. Espera aí. Acho que eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo, mais rápido. Jamile está perguntando se é a Amanda da aprendizagem. Amanda, você é da aprendizagem? Sim, jovem aprendiz de Porto União. Ah, tô com a professora Nilce, então. Isso. Que bom, gente, só deu oportunidade, hein, nesses nossos Pois brindes é. aí, ó. Que A isso. oportunidade está em Campanha foi peso. A campanha foi forte. Parabéns, Jamile. Fechou? Agora está aparecendo, né? Agora sim. Fechou. Então, devidamente registrado o brinde. Palavras finais, meu Deus, eu tô sem palavras. Eu acho assim de um assunto de uma extrema importância, porque eu vivi isso na minha família. Eu tenho amigos que têm problemas, que estão adoecidos, e eu acho que não só isso, eu acho que serviu para nos conhecer um pouco melhor. Eu gosto muito das coisas quando são bem práticas. Você deu dicas muito práticas, Amanda, então isso é bom para nos conhecermos, porque admitir que a gente está adoecendo é muito difícil, né? Eu acho que você lida todo dia com isso, e é uma tarefa muito difícil para a gente. E às vezes a gente vai deixar só num estágio ultra avançado. E para a gente reverter, e eu vivenciei isso dentro da minha mãe, assim, para a gente reverter é muito difícil isso depois, né? Então, tentar ter essa sensibilidade antes e buscar ajuda, eu acho que é o que fica aqui de lição para nós, e tentar ajudar amigos queridos, como a gente tem aqui, com algumas palavras de conforto e estar disponível, eu acho que da forma com que a gente chegue, porque nem sempre a gente sabe como chegar. Então, você deu algumas dicas fantásticas aqui, então, muito obrigado, eu tenho certeza que isso vai servir de um bem muito grande, você acaba fazendo um bem muito grande. Outro detalhe, a rede de bibliotecas aqui está estarrecida com os teus slides. A tua sensibilidade de colocar a arte da nossa campanha no fundo foi fantástica, parabéns. Gente, eu abro o microfone, a câmera, para quem quiser falar, fiquem bem à vontade. Se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. Marcelo, só lembrar do pessoal, se puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho. Isso, depois no final a gente faz a foto, mas se alguém tiver mais alguma colocação... Miguel, meu querido, cadê você? Se manifeste, meu amigo. Você que trouxe essa joia para a gente. Boa tarde para todo mundo. Realmente, meu amigo. Realmente a gente se emociona, né? Ainda mais em um momento assim tão complicado, escutar a Nanda, escutar essas palavras sensíveis, colocam a gente em primeiro plano. Então, isso aí é gratificante demais
fazer parte dessa equipe e agradecer a todos aí pelo carinho e compreensão. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, Amanda. Parabéns. Querido Miguel, você está muito bonito com essa camisa e essa gravata. Chique. É um dos poucos homens que me ajudam a representar a rede de bibliotecas. A gente só tem mulher, né, professora? E é um dos poucos homens sensíveis, né, que se autorizaram a não caber dentro desse lugarzinho de masculinidade tóxica que eu conheço, né? Aliás, para os homens, deixa eu dar mais uma sugestão, um documentário, YouTube, tá, gente? Abre lá o YouTube, joga lá no YouTube O Silêncio dos Homens. É um aperto no estômago, assim, que nos ajuda a refletir um pouquinho também sobre este grupo da sociedade que tem menos ainda contato com o que sente, porque a gente não ensinou para os homens a se conectar, né, com o que sentem. Então, mais uma sugestão. Coloque no chat aqui, por gentileza, gente. Vamos deixar tudo registrado. Vamos abrir as câmeras, por gentileza. Vamos fazer aquele print bonito para encerrar. Eu convido vocês, quem quiser participar ainda, hoje à noite a gente tem mais uma trabalhando. Deixa eu pegar o título certinho aqui. Finalizar. Equilíbrio mental por meio da organização. Leca e Mariana, vai ser hoje, então, às 19 horas. E depois, às 20h30, a gente vai ter um sarau virtual bem divertido. A Sandra vai estar mediando aqui, vai ter música, prosa, poesia, vai ter de tudo. Então, vai ser bem bacana, pessoal. Liguem suas câmeras, por gentileza. Vamos fazer o print final. Amanda, só gratidão. Gente, quando vocês abrem a câmera, muito obrigada. Vocês me